Bom dia. Esperava que essa fosse na sala presencial, né? Mas como não vai poder ser em função de alguns probleminhas, é, vamos iniciar as nossas aulas a respeito de medição de temperatura. Gente, esse assunto é muito extenso, é muito grande. Eu divido ele em duas aulas, porque tem um volume de informação, assim, muito grande. E mesmo dividindo entre duas aulas, ainda a gente passa assim super correndo por eles, porque teria material para a gente falar muito, 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 muito mais, ok? Mas vamos lá. Nessa primeira parte, gente, nós vamos abordar, primeiramente, alguns conceitos básicos sobre termometria, que são importantes quando a gente começa a. Antes da gente começar a falar propriamente dos equipamentos, dos sensores e dos medidores, porque são conceitos físicos que vão reger justamente o funcionamento desses instrumentos. Então, antes da gente entender como que eles funcionam, é importante a gente ter um embasamento aí teórico a respeito dele. Então, nós temos aqui justamente os conceitos básicos. Passaremos por indicadores de temperatura e nessa aula 4 aqui, nós vamos parar aqui, ó, vemos termômetros de dilatação, termômetros de resistência, que termistores e RTDs, e vamos parar por aqui, porque vocês vão ver que a gente vou falar bastante e ainda, assim, não vamos conseguir ver tudo. Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai passar aqui por termopares, que é um assunto bem extenso, tem muita coisa para falar de termopar, e também de medição de temperatura sem contato, ok? Então, a gente vai vir até aqui, termistores e RTDs, até princípios aqui, formas de conexão aqui desses RTDs, ok? Então vamos lá. Passando por alguns conceitos básicos, gente, que nós precisamos saber. Não há necessidade da gente de aprofundar nos princípios de termometria trabalhados lá na física, mas é importante a gente revisar algumas coisas. Primeiro, termometria é o estudo dos processos de medição de temperatura de corpos. Lembrando, gente, a gente precisa ter muito, muito claro aqui o que como é feita essa medição. Pessoal, relembrando, calor é transferência de energia num corpo com temperatura mais elevada para um corpo com temperatura menos elevada, né? Ou mais baixa. É energia em transição, ok? Transferência de energia, ok? Então, os estudos de termometria vão servir justamente para identificar o estado de agitação que esses corpos estão. A temperatura é uma medição do estado justamente de agitação das moléculas desse equipamento, dessa substância, desse material, ok? Então, a gente vai ver mais claramente nos próximos slides, mas já colocando, revisando aí esse princípio para vocês. Além disso, termometria pode ser dividida em dois pontos. A pirometria, que é utilizada principalmente para medição de temperaturas muito altas, acima aí de 600 graus, ok? E criometria para temperaturas muito baixas, aquelas próximas do zero absoluto, aquelas próximas do zero Kelvin, aqui, menos 273 graus, aproximadamente, ok? Termologia é o ramo da física que vai investigar esses fenômenos relacionados com a transição, né, com a energia térmica, transição de energia. E aqui o que é importante para a gente, a calorimetria, que é a parte da física que estuda as trocas de energia entre corpos quando elas se dão na forma de calor, ok? Uma ramificação da termologia. Então é importante identificar a gente aqui nesses processos. Como eu disse para vocês aqui, calor é energia em trânsito, é energia que flui de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles, ok? Em geral, é medida em calorias ou em joules no sistema internacional aqui de unidades. E a temperatura vai ser a medida justamente que assim, é responsável por um valor responsável por medir a quantidade de calor, indicar, quantificar a quantidade de calor, ok? Relembrando aqui essa formulazinha que a gente aprende, inclusive, lá na física, mas que vai ser muito importante para a gente aqui agora, que é justamente relacionando quantidade de calor com aqui variação de temperatura. Como que a gente relaciona essas variáveis?
variação de quantidade de calor é igual à massa da substância ou do material que eu estou medindo a temperatura, vezes o calor específico, vezes aqui o ΔT, a variação de temperatura. Calor específico, gente, definição importante. Calor específico é um valor que está ligado, é intrínseco ao tipo de substância. Ele é o valor da substância. Cada substância vai ter um calor específico, uma unidade de calor específico, okay? Um valor de calor específico. Depende, está intrínseco aí ao material, à substância, ok? Diferente da próxima que a gente vai ver, que é justamente aqui a capacidade térmica, ok? Lembrando, os corpos sempre querem atingir equilíbrio térmico, trocar esse calor para atingir o equilíbrio térmico. Isso aqui também é muito importante para a gente. Diferente da quantidade de calor que está relacionado também ao calor específico, que é uma coisa intrínseca da substância, a capacidade térmica vai ser a quantidade, né, a capacidade que um corpo tem de mudar de temperatura ao receber ou liberar calor. Como assim? A capacidade térmica da água, por exemplo, ela é elevada. Ela precisa de uma grande quantidade de energia para mudar 1 grau em sua medição de temperatura. Por exemplo, tem uma característica de demorar a se esquentar, a gente demora a esquentar a água, mas quando a gente retira essa fonte de aquecimento, ela demora a esfriar, ela demora a perder esse calor para o ambiente. Alta capacidade térmica, lembrando aqui, quantidade de calor fornecida por variação de temperatura, ok? Esse termômetro aqui, eu acho ele muito interessante e eu gosto de colocar para vocês. Foi o primeiro termômetro, foi um termômetro aí criado por Galileu, ok? A primeira forma de medir aí variação de temperatura. Por isso, esses númerozinhos aqui, indicando os valores de temperatura. Então, relembrando conceitos importantes. O calor pode ser transferido de 3 formas, ok? Pela condução, que aí vai ser pelo contato físico direto, né? Sendo transferido através de uma determinada estrutura, metal, por exemplo. Convecção, mais ligada aos gases, né? A gente fala que é sólido ou líquido ou gás, mas é preferencialmente líquido ou gás, fluidos ou gases, ok? As massas dos fluidos se movimentam e massas quentes sobem e massas frias descem. Então, nós temos aqui um movimento, principalmente aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês, cíclico, né? Eu fico ali, as massas fazem esse movimento circular. A massa quente sobe e depois a massa quente que estava uma temperatura mais baixa aqui em cima desce. Ela é aquecida, essa massa aquecida sobe novamente, a outra mais fria desce e nós temos esse movimento aqui, né, em função do aquecimento. Pensando que o aquecimento está aqui na parte de baixo, né? Então, convecção. Então, principalmente, nós vemos aqui termômetros, termistores, RTDs, termopares, são dispositivos que se enquadram aqui, que nesse tipo de transferência de calor, condução e convecção. Depois, nós temos os medidores que se baseiam na radiação, na medição da radiação, termovisores, medidores sem contato. A radiação é basicamente o calor que vai fluir, né, quando os dois corpos estão separados no espaço, ou aquele calor que é transferido até mesmo no vácuo. Não há necessidade de uma substância, um material, um gás, um fluido, um sólido para se propagar essa forma de calor. Ela se propaga até mesmo no vácuo, ok? Então, o calor trocado por meio de ondas eletromagnéticas. Tanto que, quando nós formos aqui trabalhar com termovisores e medidores à distância, nós vamos trabalhar justamente aqui com leitura de ondas eletromagnéticas capazes de indicar a temperatura sendo emanada daquele corpo, ok? Mas aí é um ponto para a nossa próxima aula. Importante aqui também a gente começar a trabalhar as principais escalas de temperatura utilizadas. A de Celsius, que é a que a gente utiliza, Fahrenheit, muito utilizada nos Estados Unidos, em alguns países, e aqui é do SI, que é a escala Kelvin, ok? Então, nós temos as 3 escalas de temperatura aqui, e eu coloco para vocês as equações aqui associadas
a essas escalas para fazer principalmente mudança de temperatura na escala. Então, aqui de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius. Aqui nós temos o Rankine. O Rankine não é tão utilizado, tá, gente? Essas três aqui são as mais utilizadas, mas eu coloco aqui para vocês também. De Celsius para Rankine e de Rankine para Celsius, ok? As principais unidades de temperatura. Lembrando que a mais utilizada aqui, principalmente no Sistema Internacional de Unidades, é esta aqui, o Kelvin, ok? É importante relembrar aqui alguns pontos e depois vocês vão entender o porquê. São as escalas de temperatura em pontos importantes, como ponto de ebulição da água, ponto de fusão aqui, no caso do gelo, o zero absoluto, que é o 0 Kelvin. Então, alguns valores aqui referenciados aqui, né? 100 graus Celsius, 373 graus Kelvin, 212 Fahrenheit, o zero Celsius, 273 Kelvin, 32 Fahrenheit. Por que é importante saber isso aqui? Por conta disso. Para tornar mais fácil, principalmente a calibração dos equipamentos, lembrando que a gente está trabalhando com equipamentos de medição de temperatura. Então, é importante que a gente faça a calibração desses instrumentos. E como que a gente faz a calibração desses instrumentos? Já que nós temos instrumentos aqui, que nós veremos, para criometria, ou seja, medição de temperaturas bem mais baixas, pirometria para temperaturas de temperaturas bem mais elevadas e medição de temperatura aí temperaturas na nossa faixa de trabalho. Então, como calibrar instrumentos tão distintos? Justamente, nós temos aqui uma das escalas de temperatura, a gente vai trabalhar com isso também, que é a ITS, International Temperature Scale. É um dos padrões, tá, gente? A gente tem padrão americano, tem a Standard, tem IEC, mas nós vamos trabalhar aqui com ITS 90, né? Que foi estabelecido pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas, né? E por que ela é importante? Ela coloca valores específicos daqueles pontos lá de transição entre matérias, né? Pontos conhecidos aí de mudança de estado de substâncias puras, ou seja, coisas que são padrão, que não mudam, que são assim pontos de referência importantes para serem utilizados. Alguns pontos aqui, uns fenômenos de mudança de estado físico, substância pura, e as temperaturas nas quais ocorrem essas mudanças de estado físico. Por que substâncias puras? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente pode lembrar aqui. Deixa eu colocar uma cor melhor. Quando nós temos substâncias puras, nós temos um gráfico aqui, se a gente pensar aqui gente, perdoem assim a qualidade dos gráficos. Desenhar aqui à mão livre é complicado. Então, nós temos gráficos mais ou menos assim. Deixa eu tentar melhorar aqui. Entendam isso aqui, gente, esses pontos aqui como platôs, tá? Esses platôs onde ocorrem a transição, a mudança de estado físico de substâncias puras. Nesse estado aqui a gente vai no sólido, aqui do sólido para o líquido, elevação de temperatura, e aí aqui do líquido para o gasoso, e depois aqui a gente continua com a temperatura aumentando. Então, basicamente, aqui uma escala que seria aqui medido em temperatura, ok? Então, nesses estados aqui, a gente tem esses platôs, ou seja, a temperatura não muda. São pontos onde eu tenho, assim, eu conservo ali um valor de temperatura específico até ter a transição total daquele estado físico. Por isso, a gente considera essas mudanças de estado físico como bons pontos para a gente calibrar os nossos equipamentos, ok? Nesse caso aqui, por exemplo, evolução do oxigênio, ponto triplo da água, solidificação de estanho, da prata, solidificação do ouro. Então, nós temos esses valores aqui que podem servir justamente para realizar a calibração desses instrumentos, ok? Ajudam a gente bastante. Então, se eu quero calibrar, por exemplo, para instrumentos de criometria, eu sei que se eu medir a ebulição do oxigênio, o meu instrumento tem que dar menos 182,954.
ou um valor muito próximo daqui, estabelecidas as precisões dos meus equipamentos, ou a precisão do meu equipamento, ok? Se eu quero medir temperaturas bem mais elevadas, como no caso da pirometria, sei que o ouro vai se solidificar a 1064,180. Então, nós temos aqui o ponto de solidificação do ouro em graus Celsius. Lembrando que para outras escalas eu tenho que realizar a conversão, ok? Importante isso daqui. Instrumentos que são indicadores de temperatura, mas não são medidores de temperatura. Mas são alguns instrumentos bastante utilizados aí, principalmente no contexto do setor industrial, ok? Indicadores cromáticos. O que são indicadores cromáticos? São uma família de produtos químicos, níquel, cobalto, entre outros, que vão sofrer alterações marcantes na sua coloração quando atingem determinada temperatura. Ou seja, gente, o que isso significa? Que são indicadores de cor. Por exemplo, aquelas canequinhas que vocês conhecem lá, principalmente da Imaginário e outras lojas, que quando a gente acrescenta água quente, elas revelam alguma coisa ou mudam de cor, aqueles são indicadores cromáticos. Isso pode ser muito utilizado na indústria e é muito utilizado na indústria, principalmente em questão de indústrias petroquímicas, onde nós temos separação de materiais, né? Nós temos o material sendo extraído do solo e ali nós precisamos fazer principalmente uma separação desses materiais entre xisto, gasolina, álcool, gás. E para essa separação é feita em função da diferença de condensação de cada elemento, de evaporação de cada elemento. E nós temos diversos tanques, né? A algumas temperaturas diferentes. Como que a gente sabe que esses tanques estão nessas faixas de temperatura? Porque eles possuem uma cor diferente. Esses tanques são pintados e aí, eventualmente, esses tanques mudam de cor, por exemplo, né? Se ele está a uma temperatura elevada, ele fica com uma cor específica muito distinta das demais. Então, eu sei que aquele tanque está quente, está naquela faixa de temperatura, porque ele muda de cor. Quando se para a produção, esse tanque resfria, ele volta para a cor original dele, que ele foi pintado. Então há uma mudança de cor. É muito utilizado em indústria petroquímica, indústria química também, ok? Indicadores pirométricos para medição de temperaturas mais elevadas. Então, nós temos aqui disponíveis aqui na faixa de aproximadamente 600 graus a 2.000 graus Celsius. São dispositivos descartáveis, ou seja, pessoal, eu tenho algumas fotos aqui, depois eu posso mostrar para vocês. Mas esse dispositivo aqui, quando ele não está sob medição, ele está reto, e aí eu jogo ele no meu material, é exatamente isso que é feito, né, principalmente indústria de cerâmica, alguns processos de tratamento térmico, e aí ele vai, em função da temperatura, ele vai se deformando, e quanto mais ele se deformar, maior é a temperatura sendo medida. Então, nós temos graus de deformação que conseguem me indicar aqui os valores de temperatura. São indicadores pirométricos, mais conhecidos como cones pirométricos. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois na internet, só digitar cones pirométricos aqui, que aparecem diversas imagens desses dispositivos antes da medição e já depois dentro da cerâmica, por exemplo, indicando a temperatura que aquela cerâmica estava. Medição por contato. Agora a gente vai partir principalmente para aquela parte dos termômetros de dilatação, que nós passaremos por eles, sólidos, líquidos e gases. Termômetros de resistência, sendo aí termistores e termorresistores, né, que são as RTDs, PTC e NTC. Próxima aula a gente começa aqui a partir dos termômetros de par termoelétrico, termopares. Então, alguns exemplos aqui de termorresistências, como por exemplo o PT100, entre outros, termistores, termopares e termômetros aí, alguns de líquido em vidro. Vamos passar por todos eles, ok? Na próxima aula também vamos trabalhar com os termopares e também com os instrumentos de medição aqui de temperaturas sem contato, transferência de calor por radiação, pirômetros e termovisores, ok? Termômetros de dilatação. Pessoal,
Começando por aquele que é o mais, tem um princípio físico mais simples, né? O termômetro de dilatação bimetálico, nós temos dois materiais aqui distintos, dois materiais metálicos, por isso bimetálicos, que possuem coeficiente de dilatação distinto. Então, quando eu aqueço esse termômetro, um desses materiais vai se dilatar mais do que o outro, e em função da sua dilatação, eu vou ter aqui uma escala associada que vai indicar a temperatura. Em função da dilatação dele, ele vai me indicar a temperatura que está sendo medida, ok? Então, nós utilizamos lá o princípio de dilatação linear, trabalhado lá na física. Eu até coloco aqui para vocês. Lembre-se, a dilatação linear diária e volumétrica, ok? Ou dilatação superficial e volumétrica. Que a faixa usual dele é, em geral, de menos 50 a 500, e alguns dos principais dispositivos aqui, tá, gente? Então, pode ser do tipo espiral, o mais comum é esse aqui, o helicoidal. E aí, ó, nós temos um exemplo aqui, é muito bom para a gente entender por aqui, ó. Esse helicoidal é justamente esse aqui que é mostrado. Eu tenho aqui em forma de hélice, esse conjunto, né, bimetálico, e quando ele esquenta, eu vou ter a dilatação dessa faixa aqui, helicoidal, que vai me indicar aqui em cima a temperatura que está sendo medida. Ele é exatamente desse jeito, tá, gente? A gente, por exemplo, pode fixá-lo em substâncias líquidas, né, por exemplo, em tubulações e colocar lá e ele medir ali a temperatura daquele fluido, ou ele pode ser inserido em substâncias sólidas também, você literalmente finca esse termômetro lá e mede a temperatura daquela substância sólida, contanto que vá até 500 graus, ok? Importante. Não vamos brincar de enfiar o termômetro, por exemplo, para medir liga de aços derretida em função. Não há como, gente. Isso aqui vai ser uma temperatura muito acima disso daqui e o instrumento vai ser danificado imediatamente, ok? Vantagens e desvantagens. A cada vez que a gente apresentar instrumentos, tá, gente? Nós vamos apresentar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Porque é sobre isso. Todo instrumento, gente, de medição, qualquer que seja ele, vai ter vantagens e desvantagens. Vantagens do termômetro de dilatação. É um dispositivo de baixo custo, simples de funcionamento, facilidade de instalação e manutenção, largas faixas de medição. Mas uma das principais desvantagens aqui, a grande esterese, não linearidade da indicação, baixa exatidão, peças móveis que se desgastam. Pessoal, a esterese, relembrando aqui qual que é esse fenômeno, né? É justamente aquela capacidade, aquele erro advindo de quando eu faço aqui uma varredura aqui na minha faixa de trabalho, no meu range do equipamento, ou seja, eu vou do valor máximo do mínimo até o máximo. Faço as medições. Quando eu faço a varredura inversa, ou seja, do máximo para o mínimo, eu repito as medições nos mesmos pontos, mas não consigo obter os mesmos valores. Eu tenho um erro aí advindo da esterese. Mesmo passando pelos mesmos pontos, eu não consigo chegar nos mesmos resultados exatamente. E aqui nesse caso nós temos muito isso em função de. Imaginem que a gente, pensando aqui num processo de temperatura elevada, onde eu tenho variação de temperatura, esse termômetro ele está dilatando e contraindo, dilatando e contraindo, dilatando e contraindo. Esse metal ele vai ter aí um residual, né, de dilatação que vai ficar ali, que vai interferir na minha medição e que vai gerar essa esterese. E além de que, depois de tanto tempo fazendo esse movimento de dilatação e contração, eu vou ter que justamente desgaste das minhas peças e o meu termômetro não vai conseguir realizar mais essas medições. Recomendação de termômetros de dilatação: processos onde eu não tenha uma grande variabilidade da temperatura. Esse movimento de contração e dilatação acaba danificando o meu equipamento, ok? Em função disso, ele perde muito facilmente a calibração, se eu tiver aí essa extensa variação de temperatura, ok? Termômetros de dilatação agora nós vamos ver de líquidos e de gases também, ok?
nós temos aqui o que a gente conhece, né? O nosso coração já está acostumado, que é os termômetros com recipiente de vidro, né? Aqueles bem frágeis. Os antigos termômetros de mercúrio, que provavelmente a maioria de vocês não conhecem, né? Não tiveram contato. Mas nem sempre foram termômetros digitais para medir temperatura, viu, gente? Era um termômetro de mercúrio. Um recipiente de vidro preenchido com mercúrio internamente aqui. De acordo com a dilatação desse líquido, era indicada a temperatura aqui da dilatação linear desse líquido, ou no caso, volumétrica, né? Então, nós não temos mais uma fita, nós temos aqui um volume de líquido. Em função dessa dilatação volumétrica, indicava aqui justamente a temperatura. Tipos mais utilizados de líquido: mercúrio, que é o nosso metal líquido, né? Tolueno, álcool etílico, pentano e acetona. Importante aqui os pontos aqui, do coeficiente de dilatação de cada um deles e faixa de utilização. Mercúrio é o mais utilizado, de menos 35 a 600, ok? Ele tem uma boa extensão de faixa e uma boa precisão, uma boa resposta. Termômetros agora com recipiente metálico. O que é diferente aqui? Nós temos a mesma proposta nós estamos trabalhando com dilatação de líquidos, mas agora, em vez do recipiente ser de líquido, nós temos recipiente metálico. Então, gente, isso aqui se aproxima muito ao funcionamento de um manômetro, por exemplo. Nós temos aqui o nosso tubo metálico preenchido com líquido aqui todo no interior dele. Eu vou detectar mudança de temperatura aqui na extremidade. Essa mudança de temperatura, essa transferência de calor vai fazer com que o meu líquido se dilate aqui no interior desse recipiente. E ao se dilatar, eu vou ter uma movimentação da minha peça aqui. E essa peça, ao se movimentar, eu tenho um ponteiro atrelado a ela, que vai me dar a indicação de variação dessa temperatura, ok? Então, nós temos aqui justamente o funcionamento de um termômetro de dilatação do tipo, né, com recipiente metálico, bem similar ao manômetro. E aí, isso vai se aplicar aqui, gente, e também nos próximos slides eu vou mostrar para vocês, recipientes aí com preenchimento gasoso, é muito similar mesmo. Mas aqui, ó, qual que é a vantagem? No ambiente industrial, é muito complicado nós utilizarmos, a não ser que a gente esteja em bancadas de laboratório, que são ambientes mais protegidos, é muito complicado a gente utilizar peças de vidro que podem quebrar, machucar, né, vai ocasionar perda de material, pode ter alguma substância tóxica no interior desse equipamento, desse termômetro, pode causar algum tipo de poluição, né, algum tipo aí, principalmente de contaminação. Isso é complicado para o ambiente industrial, gente. Então, o metálico ele vai ter uma maior resistência a esse tipo de situação, então ele se torna mais adequado no ambiente industrial. Mercúrio, mais uma vez, muito utilizado, álcool e etileno são os líquidos de enchimento de preenchimento mais utilizados, ok? As faixas de temperatura respectivas aqui. E como eu disse para vocês, os termômetros de dilatação de gás, ou seja, agora ao invés de um líquido, eu tenho um gás no interior e o princípio é o mesmo. Esse gás vai se dilatar e provocar uma mudança aqui no meu ponteiro e que vai indicar aqui a variação de temperatura em função da dilatação desse gás. Então, aqui nós temos um tubo preenchido por gás. Quando eu tenho a dilatação desse gás, eu vou ter aqui o deslocamento e aqui indicando a minha variação. Lembrando, muito similar ao manômetro, que é um instrumento de medição de pressão, onde também é preenchido por uma substância, né? Então, bem similar. Se a gente olha para esse símbolo aqui, a gente já lembra automaticamente da medição de pressão. Partindo aqui para o escopo mais importante da nossa aula, os termômetros de resistência. O que são termômetros de resistência? São dispositivos que vão variar o valor da resistência em função da variação de temperatura, ok? Então, nós temos dois tipos de termômetros de resistência mais importantes. Termômetros com coeficiente de temperatura negativo, ou NTC. O que significa isso? Que o valor da minha resistência vai diminuir à medida que a minha temperatura aumenta. Então, nós falamos que são dispositivos com coeficiente de temperatura negativo.
E coeficiente de temperatura positivo, do tipo, a minha resistência vai aumentar com o aumento de temperatura, ok? Então, esses são os mais conhecidos industrialmente, e eu vou apresentar eles para vocês. São os mais utilizados no ambiente industrial, principalmente. Mas nós temos alguns equipamentos interessantes também. Por exemplo, e eu vou explicar o porquê também. Os termistores, eles são principalmente aqui dispositivos com coeficiente de temperatura do tipo NTC. E o porquê vai vir logo agora. Então, principais características aí dos termistores. Gente, termistores são dispositivos aí de medição de temperatura com uma alta densidade, tá? Uma alta resistividade. O que isso me permite? Que eu tenha elementos muito pequenos e que eu possa ter concentrado esse elemento e que me possibilite a medição de temperatura em função da variação da resistência. São principalmente aqui, ó, eu tenho algumas fotos que eu vou mostrar para vocês, muito utilizado em circuitos eletrônicos, tá? Para monitoramento de temperatura. E aí a gente pode pensar em instrumentação eletrônica, né, para, por exemplo, monitoramento de temperatura no interior de computadores, porque isso é um fator muito relevante, tendo em vista que temperaturas elevadas irão ser prejudiciais aos meus circuitos eletrônicos, né? Eles não, a partir de um determinado momento, eu vou começar a ter danos aos meus equipamentos em função de aquecimento elevado. Nos meus equipamentos industriais, gente, também os meus transmissores inteligentes, por exemplo, em geral, eles têm aí, os transmissores inteligentes, eles em geral não, eles têm circuitos eletrônicos ali responsáveis por realizar alguns condicionamentos de sinal, condicionamentos de sinais aos quais eles estão medindo, né, conectados a sensores e a controladores. Nós temos que monitorar a temperatura sobre eles, porque apesar de serem equipamentos de campo, transmissores são equipamentos, em geral, de campo, eles não podem ser submetidos a qualquer tipo de valor de temperatura, porque tem circuitos eletrônicos no interior deles. Então, eu preciso manter aí, para uma boa funcionalidade do meu equipamento e a durabilidade, um valor de temperatura específico ali, uma faixa de operação. Então, eles têm no interior deles, conectados a eles, sensores de temperatura, mas também, por exemplo, sensores de temperaturas internos. Mesmo que eles sejam medidores, por exemplo, de pressão, de vazão, de nível, transmissores inteligentes terão termistores medindo a temperatura interna deles. Elevado coeficiente de variação de resistência, né? Eu consigo aí construir termômetros com uma faixa de utilização bastante estreita, grande robustez e durabilidade. E aqui, ó, é o que eu falei para vocês. Os mais comuns possuem coeficiente de temperatura negativo, ou seja, a resistência diminui em função da temperatura. E sim, gente, é contraintuitivo, né, para muitos de vocês, mas sim, é possível ter variação de temperatura, né, diminuição de valor de temperatura em função do aumento de temperatura. Diminuição do valor de resistência em função do aumento de temperatura. E eu vou falar sobre isso exatamente agora. Olha só, pensando aqui primeiramente nos termistores do tipo PTC, ou seja, PTC, gente, é só vocês lembrarem de P de positivo, ok? É um nome em inglês, então é coeficiente de temperatura positivo, ao contrário. Em geral, são elementos feitos de silício, né, em diversas dopagens de silício ali, para o funcionamento dele, e são os menos comuns, ok? Eles possuem características não lineares, a relação aqui são dados aqui para medição de temperatura entre menos 60 e 150 graus. Olha só eles aqui, o termistor do tipo PTC aqui, um exemplo para vocês. Gente, são muito similares, parecem aqueles capacitores de cerâmica e possuem um tamanho similar, tá? Bem pequenininho. Aqui, uma equação retirada de um catálogo que representa justamente essa curva aqui. E aqui, ó, nós temos um aumento da temperatura com aumento da resistência, um gráfico de temperatura por resistência do meu termistor. Lembrando, esses são os menos comuns. Os mais comuns são justamente esses dispositivos aqui. E olha mais aqui um retrato para vocês aqui de termistores do tipo NTC.
Porque eles são termistores naturais. Eles são termistores compostos por óxidos metálicos, tá? São os mais comuns, eles são encontrados na natureza, assim, nesse estado. Então, por isso que eles são os mais utilizados. E entendam, mais comuns significa mais baratos também, ok? Por isso são os mais utilizados. Eles têm um problema, né? Que é essa característica, assim, muito fortemente não linear. Aqui vocês veem, ó, com o aumento da temperatura, uma diminuição do valor de resistência, tá? E sim, é bem baixo, gente. Quando a gente fala de variação de resistência, nós temos escalas de temperatura de 0 a 35 ohms, de 0 a 50, tá? Não é uma variação assim tão grande. Nós temos de tudo, né? 0 a 35, acima de 100, acima de 1000, acima de 500, acima de 50. Mas não é uma variação tão extensa assim. Eu não vou ter uma variação de, sei lá, 10K para zero. Não é isso. São valores bem baixinhos, ok? Então, nós temos aqui a curva, né? As curvas relativas justamente a esse valor aqui, essa reta, aqui a função relativa a ela e o cálculo. Tudo, assim, essas variáveis, gente, todas estão contidas principalmente nos manuais técnicos, ok? Associados aí aos dispositivos. Como eu disse para vocês, muito utilizados aqui em circuitos eletrônicos, ok? Os termistores aqui, vantagens e desvantagens. Possuem robustez, baixo custo, possuem alta sensibilidade, né? Podem medir aí de 25, menos 25 a 100 graus em geral. Pequena inércia térmica, ou seja, pode detectar variações de temperatura menores, ok? Isso é inércia térmica. Ou seja, eu não preciso ter uma mudança muito grande de temperatura para ele começar a detectar. Ele detecta menores variações, ok? Tempo de resposta rápido, responde rapidamente a variações de temperatura. Boa precisão, dependendo. Eu preciso de uma curva de calibração, né, gente? Por quê? São elementos não lineares. E, gente, trabalhar com elementos não lineares é uma tarefa muito complicada. E pensando industrialmente, isso é mais complicado ainda. Então, em geral, para elementos com características não lineares, nós utilizamos curvas de calibração implementadas, ok? É comum, por exemplo, você ver termistores em paralelo com resistores. Os resistores vão trazer uma característica mais linear para esse tipo de dispositivo, ok? Como desvantagens, fortemente não linear, como eu falei para vocês. Mecanismos de linearização, que é justamente o que eu falei para vocês, como por exemplo, resistência em paralelo. E depende de mecanismos, sim, sua precisão vai depender justamente desses mecanismos de linearização. Eu não consigo trabalhar, quer dizer, o não consigo é uma expressão muito forte, mas é muito complicado trabalhar. Eu preciso, em geral, fazer uma linearização de dispositivos não lineares. Então, trabalhar dentro de uma faixa de operação na qual eles estejam mais lineares possível, ok? Partindo agora, gente, para os nossos termômetros metálicos aqui, os RTDs, são construídos. Por que termômetros metálicos? Porque nos RTDs, gente, nós utilizamos fios metálicos para fazer a construção desse dispositivo, ok? Em geral, enrolados em forma de bobina. Quais os principais materiais utilizados aqui? Platina, cobre, níquel e molibdênio. Principalmente platina e níquel, sendo que eu arrisco dizer que em 90% dos casos, platina, em função das características lineares dela. E eu vou mostrar para vocês graficamente isso, ok? Nós temos aqui o span, a faixa de medição aqui, menos 200 a 850. Então, possibilita para a gente, a platina, uma ampla faixa de medição, diferente dos outros aqui, que não possuem tão amplamente, ok? Então, é importante. Nós temos aqui dos dispositivos mais comuns. Nós temos 25, o que indica aqui? PT 25, PT 50, 100, 200, 500, 1000 e 2000. E níquel 50, 100 e 120, ok? NI 50, NI 100, NI 120. Vocês vão entender o que eu estou falando. Essa aqui eu apresento para vocês a equação relativa aqui a esses dispositivos. Não se assustem, eu estou mostrando para vocês a nível de curiosidade, mas vocês não vão precisar trabalhar com essa curva, a não ser que eventualmente vocês precisem dos pontos associados de resistência
associados à temperatura. Aquela curva de temperatura por valor de resistência. Mas é a curva aqui do RTD, onde eu vou inserir aqui esses valores de temperatura, tem as minhas constantes, e eu vou apresentar para vocês também os valores dessas constantes. Substituindo todas essas constantes, eu consigo encontrar aqui o valor de temperatura, o valor de resistência associado a esse valor de temperatura, ok? Consigo construir aquele gráfico, ok? Então, alguns exemplos aqui, ó, desses valores. E aí, para cada tabela, gente, para cada norma, se for a DIN, a americana, que é standard, ou a IEC, ou a ITS, nós temos valores específicos dessas variáveis para serem substituídas nessas fórmulas. E encontrar, assim, essa relação entre temperatura e resistência. É importante, tá, gente? Eventualmente, em alguns equipamentos, como transmissores inteligentes, eles já vêm com algum banco de dados de alguns dos sensores mais utilizados a serem conectados neles. E aí já vem com essa curva intrínseca de resistência por temperatura, ou temperatura por resistência. Mas, eventualmente, se o seu sensor for diferente, você vai precisar incorporar alguns pontos associados a essa curva no seu transmissor, para que ele possa ser compatibilizado com o sensor que você está utilizando. Em função disso, a gente vai utilizar justamente essas funções aqui que eu mostro para vocês, mas fiquem tranquilos. Isso é disponibilizado eventualmente em manuais e aí em normas técnicas, ok? Mas eu gosto de apresentar para vocês terem conhecimento. Então, o porquê aqui eu falei para vocês que a platina é o mais utilizado? Está justamente aqui. O motivo reside justamente nessa característica aqui. É o melhor metal para a construção de RTDs. Por quê? Olha só, nós temos aqui platina, cobre e níquel. E aqui um gráfico que é temperatura em função da resistência. Por que a platina é mais utilizada? Porque a sua faixa de linearidade é a maior entre elas, ok? Então, é o equipamento, é o dispositivo com aquela reta. Se a gente observar o níquel e o cobre, eles possuem aí não linearidades ao longo, né, da variação de temperatura. E a platina não. Em função disso e da alta precisão que a platina tem, ele é assim o material mais utilizado, ok? Então, eu apresento aqui alguns itens para vocês, que é principalmente de acordo com a norma DIN, da norma IEC, também conhecida como norma IEC, que é classe de exatidão. A classe de exatidão vai ser um ponto que nós vamos, que é assim, importante, principalmente quando a gente relembra lá as nossas primeiras aulas, onde a gente trabalha os princípios de cálculo de incerteza, erros sistemáticos, erros aleatórios estocásticos. Então, é importante aqui a gente sempre avaliar a classe de exatidão, ok? Então, por exemplo, um sensor que eu tenho aqui de classe A, ele apresenta um erro máximo aqui de 0,91. Se ele estiver na classe B, ele vai ter um outro valor de erro, ok? E aí, uma coisa importante aqui, gente. Por exemplo, como são definidos e como são chamados esses sensores? Se nós tivermos um sensor de platina, construído a partir de platina, como o PT100, por exemplo, significa que eu tenho, né, um fio metálico de platina, resistência de platina, que a 100 ohms, quando a resistência desse fio for 100 ohms, ele vai indicar para mim uma temperatura de 0 graus. O mesmo raciocínio, lógico, também pode ser feito aqui se eu tiver um NI50, um sensor do tipo NI50. O que isso fala para mim? É um sensor de níquel, é um fio de níquel, né, bobinado, que aqui tem um valor de 50 ohms, indicando a temperatura de 0 graus. E, gente, nesse caso aqui, nós temos dispositivos do tipo PTC, ou seja, coeficiente positivo de temperatura, ou seja, aumento da resistência com aumento da variação de temperatura, ok? Então, aqui, 100 ohms a 0 graus, quer dizer que se eu tiver 10, 20, 30, 40, 50 graus, eu vou ter valores de resistência maiores, ok? Então,
apresentando para vocês, ó, alguns aqui, só para vocês entenderem como é construído o PT-100. Eu tenho fio muito, muito, muito fino, enrolado aqui sobre um material isolante, em geral vidro, cerâmica, né? Esse conjunto aqui, ó, tem esse fio aqui, como vocês podem ver. Nós temos aqui também, ó, um fio e o material cerâmico aqui no interior dele. E aí, conectado aqui os terminais elétricos, conectados aos terminais desse fio, são colocados aqui os terminais elétricos para a gente fazer a conexão, a medição dessa resistência. Lembrando, como que a gente faz a medição utilizando variação de resistência? A gente vai medir aqui nas conexões desses terminais elétricos a variação de tensão, ok? Se eu tenho variação de resistência, eu vou ter variação de tensão aqui nos terminais, ok? E variação de corrente também, no caso. Aqui, alguns exemplos, a gente pode ter também pontos aqui muito de placas medidoras. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma trilha de platina, os nossos conectores elétricos, e o meu material, o meu substrato, é um material isolante, que é cerâmica. Nós temos essa possibilidade, ok? Substratos de cerâmica com deposição de filme, de um filme fino de platina. Como se fosse, né, uma trilha de circuito. Temos também aí RTDs construídos dessa maneira. Exemplos aqui, aqueles dispositivos, né, enrolados que a gente viu, né, os fios enrolados estão justamente aqui, ó, no interior. Deixa eu até pegar aqui uma para indicar para vocês. Aqui nesse interior, ó. E aí os nossos contatos elétricos, a gente tem contato com eles, né, que é aqueles sinais elétricos aqui. A gente só tem contato com isso, tá, gente? A gente não tem acesso à bobina, ao material. Esse material fica devidamente isolado aqui, porque é um material muito sensível. Essa parte aqui do meu sensor, ela estará em contato direto com a substância. Então, eu isolo a minha bobina, porque senão a gente danificaria o instrumento. E aí nós medimos, nós conectamos os nossos instrumentos aqui nesses terminais. É aqui que eu tenho os contatos, ok? Então, nós temos os contatos aqui, ó. Aqui fica até mais fácil de ver. Então, nossa bobina está no interior aqui dessa haste metálica. E o nosso contato elétrico está aqui, ó. A gente abre essa tampa, é uma tampa rosqueada. E a gente abre e a gente consegue ter acesso a esse contato elétrico. E é isso que a gente tem contato. Porque, gente, nós temos um problema com esse tipo de sensor, que é o seguinte. É um fio muito, muito, muito fino. E por que que é um fio muito, muito fino? Circulação de corrente gera aquecimento de fio. Se eu tiver uma bitola de fio muito grande, eu vou ter uma corrente maior, vai circular por ali, e vai gerar também um maior aquecimento. Então, o próprio autoaquecimento do fio, um fio que está sendo utilizado para medir variação de temperatura, ele mesmo vai causar interferência em si, né? Ele vai aquecer e vai provocar uma autointerferência na medição que ele está realizando. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós temos que justamente delimitar a espessura desse fio, a bitola desse fio. E o valor de corrente, por consequência, também. Então, nós temos aqui em circulação, no máximo, valores aí de 0 a 1 miliamperes. São valores muito baixos, muito, muito baixos. É muito pouco. Então, depois esse sinal ele é devidamente condicionado no transmissor inteligente, nós vamos ter uma amplificação, tratamento desse sinal. Mas uma corrente muito, muito baixa. E aí, alguns problemas começam a aparecer para a gente. Uma corrente muito baixa quer dizer que o meu sinal medido aí também é muito, muito baixo, na faixa de milivolts, muito baixo. E, gente, 1 miliampere, milivolts, qualquer coisa pode ser um fator de interferência na minha medição. Então, esses instrumentos se tornam sensíveis, principalmente esse tipo de problema. E lembrando, eu preciso levar o sinal do meu sensor para o meu transmissor, para daí em diante eu, né, trabalhar esse sinal em conversores, em controladores e tudo mais. E se eu levar esse sinal já com interferência, essa interferência vai também causar aí algumas tomadas de decisão do meu controlador que podem ser incorretas, incoerentes com o que eu quero, com o estado real da minha substância. Então, essa parte de
medição, de aferir o dado do sensor e levar até o transmissor, é muito delicado. A instalação, se o fio for muito longo, eventualmente, como que é o caso aqui que eu vou mostrar para vocês, se esse fio for muito longo, eu vou ter valores de resistência maiores, ou seja, vou perder sinal aqui, né? Vão ser dissipados para o ambiente de forma de calor. Já não vou conseguir fazer uma medição com uma precisão adequada da minha temperatura. Se for muito longo, maior a resistência. Enfim, a gente busca formas de mitigar esse tipo de problema, né, que em termos de RTDs nós temos bastante. Qual que é o meio muito utilizado pensando no meio industrial? Conexão a 3 fios, ok? E eu peço atenção aqui, isso aqui já foi questão de prova, inclusive. Por que a medição de 3 fios é interessante? Nós temos aqui a nossa medição usual, né? Nosso circuito de medição, nossos cabos ligados aqui ao nosso sensor. E eu acrescento um cabo extra aqui. E realiza a medição medindo o quê? A diferença de tensão entre o ponto 3 e o ponto 2, V2, e entre o 3 e o 4, V1. Ao fazer essa conta aqui, V2 menos V1, eu vou ter aqui a tensão total sobre o meu dispositivo aqui, do meu circuito, do meu RTD, do meu sensor. Ao fazer essa conta aqui, ó, como é colocada para vocês, no final eu acabo podendo cancelar o meu valor de resistência nos cabos da minha medição. Ou seja, eu consigo obter a variação aqui de tensão diretamente sobre o meu sensor. Ou seja, eu consigo aqui eliminar eventuais perdas do meu processo. Não eliminar, porque eliminar é uma palavra muito forte, mas pelo menos minimizar ao máximo possível, ok? Então, esse tipo de medição aqui é muito utilizado. Nós temos sempre a possibilidade de conexão a 2, 3, 4 fios de diferencial. 3 fios é essa daqui, como eu mostrei para vocês. A 2 fios é sim esse fio 3 aqui, né? A 4 fios é essa conexão aqui. Onde eu tenho aqui, vou inserir mais 2 fios. Por que a de 3 fios é mais utilizado? Porque se eu já consigo uma boa resposta utilizando 3 fios, para que eu vou gastar mais com fio extra e gastar mais com esse fio, né? Em termos financeiros, e também abrir margem para mais um possível problema, porque um fio a mais pode ser um ponto a mais em que eu possa ter algum tipo de erro, algum tipo de interferência. Então, coloco 3 fios, já me dá uma boa resposta. Mas eu tenho a 4 fios e eu também tenho a medição de conexão diferencial. Conexão diferencial é utilizada quando? Quando eu quero medir, principalmente, a diferença de temperatura. Não quero medir a temperatura da substância. O dado importante para mim é um ΔT. É uma variação de temperatura, uma diferença de temperatura entre 2 pontos. Ou seja, eu tenho 2 sensores. Sensor 1 e sensor 2. Então, eu utilizo o que a gente chama de conexão diferencial. Que uma conexão não deixa de ser uma conexão a 3 fios também. É o mesmo princípio. Ok? Vantagens e desvantagens dos RTDs. Alta exatidão, né? A platina aí é o material mais preciso em todo o campo da instrumentação industrial. Não apresenta polaridade. Consegue medir uma largura de faixa estreita até uma variação até de 5 graus. Ou até menos, a depender do RTD, tá? Tem processos que a gente precisa de uma variação bem menor e ele consegue fazer essa medição. Mantém-se estável e calibrado durante muitos e muitos anos. Desvantagens. Aqueles bulbos de encapsulamento que eu mostrei para vocês, aquela haste metálica, né? Faz com que os meus sensores sejam maiores em termos de tamanho físico. O tempo de resposta é elevado, ou seja, eu tenho uma demora, um tempo, até o meu sensor sentir essa variação de temperatura, né? Muitas vezes eu preciso de uma compensação para ajustar esse tempo, porque, lembrando, tempo aqui, tempo de detecção pode ser o tempo de ação importante aí para normalizar minha operação, antes que alguma coisa mais grave aconteça. Aquela questão do autoaquecimento interferindo e também aqui corrente muito baixa, no máximo 1 mA. Então, que diferenças de potencial muito baixas, na verdade, valores de tensão
muito baixas, ok? Então, pode gerar um autoaquecimento aí que pode gerar um erro bem elevado na minha temperatura, na minha medição de temperatura. Ponto bem importante. É o mais problemático, eu diria.